tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de junho de 2015, é uma segunda-feira. Nosso verbete é de número 3.419. Ele tem 5 páginas, 47 logias e 16 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a autoconfiança inventiva, da euristicologia. E ele foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Alba Cardoso, que é tradutora de inglês, graduada em matemática, brasileira, natural de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 2000, docente em Conscienciologia desde 2004, tenepsista desde março de 2008. Agora, a autoconfiança inventiva é a convicção ou segurança nas próprias potencialidades, trafores e capacidades de conceber ou descobrir objetos, ideias e técnicas originais libertárias, a partir da sucessão de vivências implementadas pela consciência ao longo da vida intrafísica. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da inventividade, a pensenidade da abundância genial, a aceitação do mater pensene pouco convencional. Aqui na fatologia, a liberdade criativa, a demanda pela educação libertária, a desestigmatização do erro, a pesquisa independente, a supressão das barreiras externas vindas dos indivíduos mediocrizantes, a extinção das barreiras internas relacionadas às vidas passadas, a tomada de decisão na direção da inventividade, a importância dos valores pessoais, a rede de contatos motivando a pesquisa, a conexão proativa com o cosmos. Aqui na parafatologia, a fertilidade ideativa do momento da hipnopompia, os projetos trabalhados e fomentados a partir do curso intermissivo, a autoconfiança resultante da retrocognição saudável dos talentos de outras vidas, o autodesassédio da insegurança por meio da atividade mental somática, a profilaxia da Melex. Agora aqui na acabativa, nós destacamos na remissiologia autoconfiança intelectual, autopotencialização, corredor heurístico, desembaraço intelectual e inventividade interassistencial. E na frase enfática, a autoconfiança inventiva resulta da ação prática, realizada pela consciência automotivada, pela atividade imbuída de engajamento, sentido e valor no âmbito da programação existencial. E na questionologia, você reconhece ser a autoconfiança inventiva alcançável por todos os indivíduos? Ou ainda considera ser trafor inato de poucos? Aqui na videografia específica nós temos 3 fontes. E na bibliografia específica, uma fonte. Agora vamos aqui à mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens. Professoras Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Ação, trafor, teática, talento, desafio. Neoideia, invenção, inovação, capacidade, autoeficácia. Inventologia, automotivação, engenhosidade, autossegurança, autodesassédio. Euristicologia, autocredibilidade, autocogniciologia, multipotencialidade, eurístico-pensenidade. Agora, professora Alba, deixa eu fazer aqui uma chamada antes da gente entrar no verbete propriamente dito. É uma chamada da Enciclosapiens e é o aviso para o programa Verbetografia. Se você quer escrever verbete, participar da Enciclopédia da Conscienciologia, você tem, então, esse programa Verbetografia.
E ele inicia, a próxima turma são 2 turmas por semestre, né? Iniciando a cada semestre. Então, a gente tem o formato EAD, que inicia no dia 6 de agosto até 29 de outubro. São aulas em vídeos e textos disponíveis para estudo na plataforma Moodle. São aulas online, tirar dúvidas, às quintas-feiras, de 19h30 às 21h30. Também tem o programa Verbetografia semipresencial, que inicia no dia 18 de agosto e vai até o dia 10 de novembro de 2015. São aulas em vídeos e textos disponíveis também para estudo pela plataforma Moodle, sendo que tem aulas presenciais, tira dúvidas, às terças-feiras, de 19h30 às 21h30. E aqui no local, o local então é a sala da Enciclosapiens, aqui na entrada pela lateral do tertuliário. A carga horária é de 48 horas aula, durante 12 semanas. Pessoal, quem quiser mais informações, procure aí a Secretaria do CAEC, que a Enciclosapiens tem essa parceria, né, com o CAEC desde o início, principalmente porque a gente fica hospedado aqui no tertuliário, dentro do CAEC, é fundamental essa parceria aí interinstitucional. E aqui também tem alguns motivos para você participar do programa. Por exemplo, entender a lógica e a estrutura da construção do verbete. Participar, claro, da Mega GESCOM grupal, da Conscienciologia, e promover auto e heterodesassédio mental somático. Então, todos convidados, a coordenação desse curso é da professora Rosa Nader. Professora Alba, agora vamos ao seu verbete. A gente quer saber, antes de mais nada, por que você decidiu escrever sobre autoconfiança inventiva. Bom, boa tarde a todos. Eu já escrevi um verbete em inventividade interassistencial. É verdade, eu que lembro bem foi a minha dele. motivação principal ao tema, relacionado ao tema de invenção, de heurística, de qualquer coisa que a gente possa trazer de novo, né? E na feitura do verbete, do inventividade, eu fui colocando tanta informação que eu vi que tinha informação que não era bem direcionada para aquele verbete. E aí eu fui deixando de lado, né? Como a gente, em geral, faz quando escreve um verbete, né? Não joga nada fora, deixa a informação ali, e eu vi que tinha uma massa já de informação sobre autoconfiança e na verdade era até o outro lado da moeda, né? Era uma falta de confiança que eu via em vários setores, tanto na educação quanto na própria indústria, empresa, pessoas falando da falta de inventividade ou da falta de confiança. E deixei de lado. Fechei o inventividade e fui procurar também livros sobre o assunto desse negócio da autoconfiança. Então eu encontrei um livro que tinha exatamente o nome de... na verdade, ele é Criatividade, Autoconfiança Criativa. Alguma coisa assim. E ele estava em inglês. Esse é na bibliografia, não é? Deixa eu ver. É esse Creative Confidence. Confiança criativa. Então, esse aí, que está na bibliografia, é do Tom Kelly. Isso. São 2 irmãos. O Tom Kelly e o David Kelly. Eles têm não sei se ainda tem hoje em dia, mas é uma empresa de inovação, né? E eu achei muito interessante, assim, uma empresa de inovação. E o vídeo que eu peguei deles no YouTube era um vídeo velhíssimo. Então eu pensei assim, nossa, né, tô muito atrasada com essa informação. Mas não é uma coisa que se coloca muito, que se fala muito. E principalmente nas escolas que eu frequentei, não era uma coisa assim falada, né? Você pode ser inventivo, não, você tem que estudar para passar na prova e saber a matéria X, tal, tal. Se você sair daquele modelinho ali, aí você não tira nota boa, né? Não entra no mercado de trabalho que é formado para... né? Você acredita que o mercado de trabalho é formado para você, né? Então tem um monte de crença que a gente vai comprando. Eu achei muito engraçado, mas aí fiquei mais interessada pelo assunto e
me subiu mais um gosto também pela ciência, o gosto de volta, né? Parece que eu recuperei gosto pela ciência. E aí agora eu tô mais nessa área, assim. Então até eu estou escrevendo cultura científica. Então tá tudo nesse bolo aí. É interessante essa sua abordagem. Aí tem pessoal especialista em educação, é claro, mas geralmente eu penso que você tem razão. A educação não puxa muito para isso, exceto as escolas mais arrojadas, né? Eu lembrei até agora, nunca tinha me ocorrido, eu lembrei agora de uma experiência que eu tive, justamente que me mostrou quase que um túnel do tempo em relação a abordagens didáticas. Eu sempre estudei em escola pública, escolas bem boas e tudo, mas imagina, no Amazonas, há 40 anos atrás. Então, eu em algum momento fui morar no Rio e tive a oportunidade de estudar numa escola, na época era tida como uma escola de ponta, de vanguarda, que tinha toda uma estrutura diferente, diferenciada de ensino, de didática, não priorizava o conteúdo em si, mas a aprendizagem, né? O aluno, o foco era mais no aluno do que tinha conceito, não tinha nota, vários itens contavam para aquela pontuação final. Enfim, era muito bacana. Mas logo que eu cheguei, eu fiquei em choque. E eu lembro que foi marcante o primeiro trabalho da língua portuguesa que tinha que ser feito, porque era totalmente voltado para alguma coisa muito criativa. Então eu fiquei, como assim? O que eu vou fazer? Eu fiquei atônita. Sim, porque a gente está acostumado com o formato, né, para mudar para outro. Aí você vê perfeitamente o papel da educação formatando. Bem, você colocou aqui alguma coisa, né, do estímulo externo atrapalhando, eventualmente, né? Nem sempre. Nem sempre, mas acontece. Mas é isso, interessante, Alba. E eu realmente eu não vejo muito esse tema ser abordado dessa maneira. Né? Até eu tenho visto um pouco mais, o professor Paulo André trouxe alguma coisa já, né, não sei, criatividade, alguma coisa relacionada intermissiva, né, uma coisa assim. E ele, engraçado, no Facebook ele também de vez em quando posta algumas coisas sobre oficinas e tudo. Existem cursos, né, hoje em dia que ajudam. Mas a questão de chamar atenção para a autoconfiança, nesse aspecto que eu estou falando, entendi. A autoconfiança, de você desenvolver isso. O mais legal é que quando eu propus o tema para ser aprovado, né, pela Enciclosapiens, foi aprovado e eu tinha uma ideia de confiança e de autoconfiança. Depois que eu li o livro, depois que eu busquei mais sobre o assunto, eu vi que a minha ideia mudou. A ideia que eu tinha era uma que, assim, pode até ser senso comum. Eu vejo muitas pessoas falando assim: você tem que ter confiança para fazer tal coisa, né? E hoje eu discordo dessa posição. Você tem que fazer tal coisa para ter confiança. Porque como é que você vai ter confiança se você ainda não fez, não experimentou? Então a gente tem confiança em várias áreas e outras a gente não tem. O que eu vejo muito acontecer é a pessoa fazer uma compensação, ou já que eu sou confiante nisso aqui, então eu deduzo, né, eu infiro que eu posso fazer, que eu posso entrar na outra área. Mas ela já traz confiança de alguma área dela. Ela não tirou do nada, assim, até porque não existe isso, somos todos, né, multiexistenciais, então a gente já teve experiência com alguma coisa. Mas a confiança, sim, faça alguma coisa para ter confiança, né? Como eu vejo hoje. Vamos lá, então. O negócio é a ação, né? Teática. Né? Ação. Então, na estrangeirismologia, na página 15, ele pede para vocês explanar sobre o movimento Hexschooling. Como e onde surgiu? Eu não sei se surgiu exatamente nos Estados Unidos, mas o vídeo que eu vi que me levou a falar do Hexschooling é um vídeo de um menino, Logan LaPlante. Hexschooling makes me happy, né? O Hexschooling, porque a gente não tem ainda uma tradução boa, mas
ele fala que o homeschooling me faz feliz, né? Ele fala no vídeo. E o que é o homeschooling? É uma forma de educação que não está atrelada necessariamente à escola convencional, na qual você, né, frequenta todos os dias, com matérias definidas por um currículo, no nosso caso, do MEC, né, ou da própria escola que definiu lá junto com a aprovação do MEC. Mas você tem, sim, um aprendizado em casa, a partir de casa, ou você faz algumas aulas numa escola experimental e o resto você decide, você define, né? Aí, em geral, quem ajuda muito isso são os pais de cabeça mais, né, mais aberta e tal. Então, esse menino, por exemplo, ele tinha aulas, eu acho que de matemática, inglês, no caso dele lá, né? Não sei se algumas coisas, geografia, alguma coisa assim. Ele tinha umas aulas convencionais para dar base para ele, e outras aulas eram na comunidade. Então, ele tinha contato com centros de desenvolvimento, sei lá, de lixo, de reciclagem de lixo, ou centro que atendia as pessoas lá na comunidade dele, sei lá, gente pobre. Então, ele não ficava também só fechado em casa estudando as matérias só que ele queria. Ele tinha contato com a comunidade em geral, porque isso dava até mais capacidade de oratória dele, né? Interação com os outros. E era com base no que ele gostava mais. Então, o homeschooling vai por aí, né? Aí é muito personalizada, né, a educação. Não dá para falar que é isso só, né? Pode ter várias formas de você aprender. Tem que ver os interesses, né, da pessoa, o perfil, né? O perfil daquela pessoa, o que motiva, né? Os Kelly, né? Os dois irmãos, eles não mencionaram nada de homeschooling, não, até porque é um termo mais novo. Só que eles mencionam que os pais deles deixavam eles, às vezes no quintal assim, brincar com as coisas da casa. Então, ele queria desmontar um ventilador. Podia. Aí desmontava, tal, via como é que funciona por dentro, tal, mexia, não sei o quê. E, né, na medida do possível, ali, do mais seguro para a criança, os pais deixavam eles fazerem as coisas. E isso foi que motivou. E eles são engenheiros, tal, mas tem uma engenhosidade também, não é só aquela engenharia, né, fechadinha assim. É legal isso. Agora, também na estrangeirismologia, ele pergunta como funciona a postura embracing failure. Numa literalidade, né, seria abraçar a falha, né, o fracasso, né, porque um dos problemas que os irmãos Kelly viram nos treinamentos e nos workshops que eles dão para empresários, pessoal top mesmo nas empresas, né? E vão fazer workshop com eles, workshop de inventividade. Aí todo mundo está lá e vamos agora então fazer uma atividade, né? Porque o negócio é prático, é ação. Aí o cara pega o telefone assim, eu tenho que atender o telefone, mas sai e não volta mais para a sala. Por quê? Porque essa pessoa que faz isso, ela não está acostumada com admitir tão abertamente assim a falha, o erro, né, o fracasso. E ali vai ter um desconforto. Eu não sei fazer, eu estou fazendo workshop, mas e se eu não for inventivo? Né? E se eu for burrinho? Né? A pessoa fica pensando... Gente, a gente acha que não é, mas bota a pessoa numa saia justa, né, para ver se ela não sai com a solução para alguma coisa ali. Sai. Né? Mesmo o negócio é a solução ser cosmoética, né? E tudo bem. Mas as pessoas são inventivas. Ou então dá recurso para a pessoa, o contrário, né?
dá recurso para a pessoa, ela vai sair com alguma coisa. E às vezes, claro, cada um reage do modo, mas às vezes a pessoa sob pressão, ela se torna ultra criativa. No caso desses. Enfim. Tem aí as várias possibilidades. Então, como você falou, né, Alba? O importante é a pessoa tentar, né? E aí eles é óbvio, né, que ele está ali, está sendo pago e tal. Ele conversa com o cara e tal. E a maioria realmente se integra e consegue fazer. A mãe, quando está apertada de dinheiro e tem lá 3 filhos para alimentar, ela faz um almoço com uma batata e um tomate. Isso é um nível de criatividade tremendo, né? É isso. Então, realmente eu acho que você tem razão. Alba, eu queria te perguntar na página 17, aqui em Fobiologia. Você pode falar um pouquinho sobre a superação das fobias, alternando o sistema de valores? Ah, tá. Esse aí foi um psicólogo que o Kelly menciona no vídeo dele, que é Bandura. Bandura, como é que é o nome dele? É Bandura. E ele fala que ele faz uma técnica que é Guided Mastery. O que é a Guided Mastery? É você ir sendo guiado para dominar algum medo. Né? Guide, guiagem, guia, mastery, dominar no sentido positivo. Né? Então, ele trabalha muito com fobias, com medos. E ele chega perto da pessoa, a pessoa vai lá fazer o tratamento com ele e ele fala assim, ó, no final da nossa sessão você vai estar perto de uma cobra. E a pessoa, jamais, né? Louco, como é que vai acontecer isso? E ele vai conversando com a pessoa, vai, né, mostrando, aí mostra a pessoa através de um vidro, tem uma cobra lá do outro lado do ambiente, depois mostra a pessoa entrando em contato chegando mais próximo, e pela forma dele ir lidando, a pessoa chega às vezes até a tocar o objeto que ela tem tanto medo ali. Eles viram que depois dessa experiência de superação de medo, superação de fobias, né, pode ser medo de altura também, né, o que for, a pessoa volta até eles e relata alguma mudança, às vezes drástica. Elas relatam mudança de emprego, elas relatam mudança na forma de interagir com os outros, mais autoconfiantes. Elas relatam ousadia. Então, aquela fobia ali, ela estava escondendo, estava, né, engessando. Ela estava também puxando outros medos que a própria pessoa nem se dava conta. Então ela pensa, se eu, que tinha fobia de cobra, botei a mão na cobra, que isso, né? Qualquer coisa dá. Qualquer coisa eu faço. E aí muitas relataram mudanças muito radicais de comportamento em dada área, que elas se sentiam mais restringidas, mais reprimidas e conseguiram sair né? E você acha que essa dessensibilização de fobias em várias áreas aumentaria o potencial criativo das pessoas? Sim, sim. A pessoa fica mais livre. Fica. Né? Inclusive, é um dos capítulos do livro dele, de Confiança Criativa, ele menciona esse tipo de terapia e eles acham que tem, pela estatística, né, pelo número de relatos, eles acham que tem relação. E eu acho que sim também. E claro, a neofobia é a principal. Né? Tem muita gente que tem esse problema, né? Não pode nem pensar em sair da caixinha que... Imagina se essa pessoa vai inventar alguma coisa, já fica mais difícil. Agora, na estrangeirismologia ainda, ele pergunta qual o significado de uma bug list. Tá. A prática do flipping e o reverse mentoring. Tá. O bug list é uma listagem que você tem de problemas, de coisas que você acha que precisa resolver, coisas que você vê no seu dia a dia que você pensa que poderia ser feito de uma outra forma, poderia ser melhor. Então, eles trabalham bastante com essa listagem de problemas, né?
Porque vai que tem uma hora que aparece uma solução para aquilo. Então, pode ter um momento de serendipia, não sei, né? Às vezes num sonho, alguma coisa assim. Então, sempre ter uma listagem, porque aquele problema pode se relacionar com outro e às vezes, né, se complementam e dá numa terceira coisa ali. Então, não é para ficar lembrando de problemas, não é isso. Não estou falando de, né, lista de trafares, não. É uma lista de coisas para solucionar e deixa lá para estar à disposição e você também ficar à disposição para receber inspiração ou enxergar uma solução em algum lugar inusitado. A prática do flipping. Ih, gente, a do flipping agora eu esqueci. A prática do flipping. Eu vou... é aquela coisa, você não fica usando uma técnica só para resolver as coisas. Muda, né? Muda de bloco. Muda de lado, de banda. Esse tipo de coisa. E o reverse mentoring, eu achei legal, porque ele tem até a ver com a cultura da horizontalidade. Isso tem acontecido em várias empresas, que chega a pessoa que é muito experiente na área dela, ela já trabalha há 20, 30, 40 anos, só que ela vê que, por trabalhar há tanto tempo ali, ela não está atualizada com as tecnologias novas, ela está muito acostumada a usar as tecnologias antigas, ou a metodologia antiga, a forma de fazer antiga. E aí ela procura na empresa, né? E aí isso aí precisa ter uma abertura, precisa ter uma empresa mais aberta para isso. E novatos da empresa fazem um processo de coaching com Com a velha guarda. Com a velha guarda. É isso aí. Então, os novatos, eles trazem esse banho novo, essa novidade, esse fresh, né? Essa coisa refrescante mesmo, atualizada. E imagina, deve ser fantástico. Porque né? Se você pensar só a questão da tecnologia de informática, o que isso modificou qualquer prática, né, no trabalho, em qualquer empresa. Imagina aquela pessoa, e a gente sabe que tem, até porque tem dificuldade. Claro, a pessoa mais velha, já habituada a trabalhar de uma certa maneira. E às vezes até já tem computador há muitos anos. Mas não tira outra, partido. Né? São outras coisas. Né? Não tira partido daquilo como um jovem tira, né? Que já tem muita coisa resolvida a partir, por exemplo, da informática. Da informática. Que é só um pontinho, né? Aí a gente está falando, você pensa na indústria como um todo, aí... Um detalhe, no caso. Eu achei legal esse reverse mentoring. E aí o que é o reverse mentoring? Mentor, que é de mentor mesmo, né? Ao inverso, tutoria, o reverso, né? Não é você que é mais experiente fazer a mentoria. É o avesso disso. É o contrário. Né? Bacana, interessante. Legal, né? Muito legal. E tem que ter realmente abertismo para fazer isso aí, né? E também, agora vamos combinar, né? Os jovens também têm que ter um pouquinho de paciência, né? Porque às vezes, estou me colocando aqui na condição de... Às vezes eu peço para alguns... Eu estou falando de um detalhe, né? Mas no fundo é a mesma coisa. Da gente chegar para uma pessoa bem jovem, sobrinhos no caso, e alguns não têm muita paciência, porque é tão primário aquilo, é tão simples para quem já nasceu com aquilo, e para quem aprendeu depois fica tudo muito mais complexo. Né? É por isso que deve ter aí os profissionais de RH, profissional mediando isso, né, para dar certo, né? Interessante, bacana esse... Alba, você trouxe duas técnicas que eu achei bacana aqui, que me lembraram os inícios da faculdade de arquitetura, que é na página 16 aqui em tecnologia, você trouxe a terceira técnica, a técnica do mapa mental para superar o medo da página em branco. Isso é uma dificuldade quando o pessoal entra no início da faculdade, né? Nossa, o que eu vou projetar? Fico olhando para a página em branco. Então...
Arquitetura tem isso. Tem. Hoje em Tem dia que você já partir tem... do zero. Exato, você sai do zero, né? Hoje em dia você já tem correlato, estuda correlato, analisa e associa, né? Mas no início, assim, na primeira arrancada, né? Não, e quando não tinha computador, né, Fabiana? Era a mão e não tinha nada de nenhum recurso, não, que já dali já podia sair alguma coisa. Então muda muito, né? Bem diferente. Você quer perguntar? Eu acho que a própria bug list também ajuda nisso aí, né? Se a pessoa já tem uma lista de... Eu não sei se ainda tem aquele projeto, por exemplo, de ver as casas da cidade, né? Quais são os problemas dessa aqui, e o que precisa corrigir, o que precisa melhorar. Isso aí é uma bug list, né? De uma certa forma. Interessante. Hoje em dia com a tecnologia está tudo muito mais facilitado, né? Porque você consegue botar e colocar, você introjeta várias ideias, é mais fácil de associar tudo com tudo. Então ajuda bastante. Mas com isso também não quer dizer que... ninguém está querendo baratear aqui a criatividade dos jovens, né? De todo modo, exige também outro tipo de arrojo, né? Mas, por um lado, é facilitado, né? Por outro, também é tanta coisa nova que já exige aí outros desafios, né? Agora, Alba, tudo bem, Fabiana? Não, só mais um detalhe. Daí, você falou de novas visões e tecnologias. Então, quando se tem uma quantidade enorme de coisas para associar, e exige que a pessoa tenha mais foco, né? Ela tem que associar e colocar o foco para filtrar e tirar alguma coisa bacana aí, né? É verdade. E outra coisa também, só para concluir aqui, até acho que talvez esteja saindo um pouquinho do tema da aula. Vamos ver. Não, é que essa questão, no caso da tecnologia ajudando a criatividade, mas o que eu já observei também, que eventualmente atrapalha porque a pessoa... É como se fosse aquele lado perverso do confort, sabe? A forma facilitada por um software, no caso de arquitetura, ele pode atrapalhar no sentido de mediocrizar o conteúdo de um espaço, de uma nova concepção. Eu já percebi isso em algumas situações assim, bem claramente. Mas, enfim, isso é uma outra história. Mas, no fundo, tem a ver com o que você está falando, é claro, porque tudo passa pela experiência para a conquista da autoconfiança inventiva, né, Alba? Agora, a gente tem aqui também, continuando na estrangeirismologia, no último item. A eficácia da abordagem quick and dirty. Podemos considerá-la cosmoética? Vale a pena usar tal abordagem no nosso cotidiano? Boa. Vale a pena. O que é o quick and dirty? O quick and dirty é, né, fazer rapidinho, né? O dirty que a gente fala é sujo, mas não é que vai sair as coisas sujas, porcalhado, né? É que vai sair com não muito... Rápido e rasteiro, assim? Direto e reto, rápido e rasteiro. Aí, você que está naquele negócio das palavras, né, com expressões assim, uma e outra. Conceito conjugado, né? Bem legal isso. Então, é aquela coisa, rápido e direto, vai, né, já fez. O que o pessoal que trabalha com inventividade percebe? Eles, a partir de um experimento, eles separaram um grupo de pessoas em dois, né? Em dois conjuntos. O primeiro conjunto de pessoas, eles precisariam inventar um protótipo, que seria o protótipo assim, a ser apresentado, tinha que estar bem detalhado, bem definido, sabe, para ser apresentado para o grupão. E o outro ia fazer vários de qualquer jeito. No final das contas, qual que ficou melhor? É óbvio que foi o do pessoal que fez de qualquer jeito, vários. Porque no final, eles fizeram tantos que a cada um que eles iam fazendo, eles iam melhorando. Ah, interessante. Então, isso é a cultura da prototipização, um negócio assim.
é o que que é? Você sempre fazer um protótipo, você fazer um croquis, piloto. Né? O próprio croquis, o próprio desenho, croquis. Assim, que você vai fazendo. Faz outro. Tendo ideias e croquisando, em lugar de ficar ali preocupado com a finalização do desenho. Então, o grupo que fez, né, o que tinha que fazer só um e que ficar perfeito, não ficou tão bom, porque eles não tiveram essa oportunidade de ir testando vários. E o outro foi aproveitando, testando vários e fazendo. Eu considero, inclusive, que às vezes escrever alguma coisa, tipo um artigo inicial para uma revista, não precisa ser dirty, óbvio, né? Mas pode ser uma coisa mais rápida e que isso vai levar a você escrever mais e você chegar eventualmente num livro. Muita gente que trabalha assim, né? Você vê vários. Eu estava vendo recentemente no YouTube quantas pessoas estão lançando livro agora. E assim, a menina lançou livro de culinária, o menino 20 anos lançou um livro sobre a adolescência dele. Aí você vai falar assim, é um livro desses, né? Sim, mas aquilo dali está preparando eles para escrever cada vez mais. Já tem projeto de livros novos, sabe? Então vai e faz, e isso dá confiança, isso te dá mais confiança. Ó, consegui mais um. Aí aqui, ó, consegui mais um verbete, ó. Né? Vale a pena sim. Agora, Alba, em pseudonimologia, na página 15. Você poderia aprofundar? O nome falso não é artifício associado à ciência, invenção ou tecnologia, sendo mais comum nessas áreas a falsa autoria? Porque quando eu pensei eu fui olhando as entradas do verbete, né? Eu pensei, será que eu vou ter alguma coisa para falar de pseudonimologia? E aí me veio exatamente essa frase na cabeça, que pseudônimo, ou seja, aquele nome que você usa para esconder a sua identidade real, qualquer que seja o motivo, né? É muito comum, assim, em literatura, ou até alguma filosofia, algum tipo de... não retratação, como é que é aquele negócio que você precisa apontar um erro e você não quer dar, né, aparecer, você fica por trás daquele nome. E na ciência é mais roubo de ideias. É mais o cara plagiar, né? É mais o cara dizer que, né, que fez e não fez. É um pouco mais isso aí, que não é que não exista, mas que tem muito... É mais a anticosmoética por querer aparecer, não por se esconder, né? Como na literatura. Isso aí. É porque tem aquela coisa da elaboração de um personagem, e aí ele já vira o autor, o pseudônimo. Já vira autor, depois, Tem muitos casos, assim. E como é que um cientista, um pseudocientista, né, fica meio... coisinha. Tem que ser outro tipo de criatividade aí no caso, né? Agora, aqui uma tela tertuliana, ela pede para você comentar e expandir a frase enfática. Tá. Vamos lá. A autoconfiança inventiva resulta da ação prática realizada pela consciência automotivada pela atividade imbuída de engajamento, de sentido e de valor no âmbito da programação existencial. Como a gente já falou, que eu vejo hoje que a autoconfiança, aí no caso da inventiva, né, vai resultar da ação prática ou dos protótipos que você vai soltar, ou dos pilotos de projetos que você vai soltar, ou dos verbetes de 3 páginas que você vai escrever, né? A ação, ela vai te dando mais confiança. E aí você vai tendo mais capacidade de ver se aquilo dali teve um pouquinho só de inventividade, um pouco mais, né? Você perde um pouco aquela vergonha, né? Até de falhar mesmo. E por que eu coloquei a consciência automotivada
por essa atividade imbuída de engajamento, de sentido de valor. Porque isso é o que tem trazido mais resultado para o pessoal. Eu estava vendo um TED daquela menina Pesce, o sobrenome dela é Pesce, da Vale, a menina do Vale, que escreveu um livro, A Menina do Vale. Ela é empreendedora e tal. O sobrenome dela é Pesce e o livro é A Menina do Vale. Bel Pesce. Bel. E aí ela falando muito disso, do valor, dos valores pessoais. Porque é um bordão hoje em dia falar, faça o que você gosta. Mas o que é exatamente o que eu gosto? Às vezes a pessoa não sabe nem o que é que gosta, né? E se ela for procurar o que tem realmente valor, o que tem sentido para ela, para um pouquinho, reflete um pouquinho. Não é só sentimento. Tem um processo cognitivo que você pensa sobre o assunto também. E você consegue mais engajamento nisso aí. Você consegue entrar mais, né, se integrar mais no assunto até. Né, começaram a falar aí de arquitetura. Aí eu já ia fazer uma pergunta para vocês, né? Não, mas o que vocês acham de tal coisa? Não, mas aqui o verbete é de outro assunto, né? Porque é legal, aí você quer entrar, quer saber. Então, uma ação com esse tipo de coisa, de fator dentro, engajamento, sentido, valor, dentro da programação existencial, aí sai da frente, né? A pessoa, ela tá igual pinto no lixo. Ela gosta, ela faz e dá certo, e ajuda as pessoas, e serve de exemplo, mil coisas assim, né? Por aí. Eu acho que não tem como... Eu sempre dou um jeito de puxar a bola para a profissão, mas não tem como, nesse caso, falando de invenção, não tem como não falar da arquitetura, porque a arquitetura ela busca a invenção o tempo todo, né? O arquiteto ele vive da invenção. Ele apresenta as criações o tempo todo. Então, é uma associada na outra, uma amarrada na outra. Então, tem gancho. Aí, o que você ia perguntar, pode perguntar, se você quiser tirar a dúvida. Eu acho que o bacana da profissão, a Dulce, sincronicamente você está com duas arquitetas. Sim. A Dulce também pode falar a experiência dela, mas o bacana é isso, é muito prazeroso você trazer o tempo todo novas realidades, né? E sempre é o específico, diferente, aquele, o detalhe, é uma soma de coniúncios e associações, é muito prazeroso isso, né? Então, eu gostei muito do seu tema. Eu gosto porque eu cheguei a fazer 2 semestres, né, na UFRJ. Só que por circunstâncias lá o negócio foi... Mas eu sempre gostei. Interessante. Agora, na fatologia, Alba, página 15, nona linha. Você pode discorrer sobre o sobrepujamento das regras sociais relacionadas à confiança feminina? Uhum. Sobrepujar é conseguir superar, né, essas regras sociais relacionadas à confiança feminina. A confiança feminina está bastante relacionada também a uma coisa de ter mais certeza antes de apresentar a ideia. Isso aí tem até um livro, eu não coloquei aqui, porque eu li isso aí depois, bem depois. Tem 2 autoras, depois eu lembro. E elas escreveram um livro sobre confiança feminina, né? E elas viram, e tem até um teste na internet que elas fazem, que é o quanto que você tem confiança para expor as suas ideias. Aí tem várias coisas assim. Quantas pessoas tem na sua cidade? Então, são perguntas meio que você pode chutar, mais ou menos, que vai bater ali próximo. Não é uma coisa assim que você precisa saber com certeza absoluta. E elas viram que os homens, eles chutam mais. Tantos. Fazem mais gol. Fazem mais gol. E as mulheres, elas querem ter muito a certeza de que está certo. Isso aí por 1000 razões, né? Olha, vai desde
se você falar uma besteira, viu, é mulher, né? Vão falar, ou uma certa necessidade de segurança do soma feminino, não sei, mil coisas que estão relacionadas com isso. Mas aí quando a gente pensa bastante em inventividade, começa a pensar nessa de abraçar o fracasso, não ter mais esse medo todo do medo do erro, né? Aí isso aí começa a ser superado, começa a deixar de ser o bicho-papão. Não, vou falar. Várias vezes na escola, a professora perguntava coisas, eu sabia a resposta. Aí um menino falava, era raro assim ver uma menina falando a resposta. E eu pensava assim, cara, eu sabia aquilo ali. Mas quem falou era um menino. Então, por quê? Porque ele arriscou, chutou, às vezes. Não estava nem tão certo da resposta. Mas teve mais ousadia. E eu acho que falta um pouco de ousadia para muita mulher ainda. E essa questão que você colocou das regras sociais, né, também em geral, né, Alba? O que você pensa? Assim? Porque isso também deve tolir bastante, né? Tem. Porque são em tantas áreas, né, que eu não consigo nem pegar um exemplo só. Não, é porque a questão da confiança feminina, né, tem um papel já previsto para cada gênero na sociedade atual. Sim. E se a pessoa também fica muito presa nisso, né? Esse papel. Vai atrapalhar muito, né? Eu lembrei de uma coisa, uma foto de uma menina de macacão e ela com os legos assim num baldinho ou aquele negócio de lego. E também meninas brincando com carrinhos. Então tirar um pouco aquele estereótipo, né? Menina só brinca com boneca, menino brinca com carrinho, né? Ou seja, você não quer bons pais e nem boas inventoras, né? Porque o menino ele não pode nem chegar perto de uma boneca, né? Então, se ele chegar perto, talvez ele se sinta mais cuidado com o filho, tal, sei lá, né? Hipóteses, né? Agora, Alba, na parafatologia, na página 16, primeira linha, você pode comentar a respeito da fertilidade ideativa do momento da hipnopompia? Desculpa. E citar fatores que possam auxiliar na expansão das ideias férteis e no aproveitamento delas, lá na parafatologia, primeira linha. Fertilidade ideativa do momento da hipnopompia. Quando a gente está mais ligado para essas horas de ir dormir e de acordar, a gente começa a perceber que são momentos que tem muita elaboração mental, às vezes um pouco de limpeza também, né, das atividades diárias, mas quando você volta, né, não é, a hipnagogia é quando você vai dormir. E no caso aí, a hipnopompia, quando você está acordando, você pode ter, às vezes até consciências falando com você ali, você conversando com alguém, ou você tendo aquela rememoração de uma projeção que você teve, ou de um assunto que estava mal resolvido na sua cabeça, você começou já a encaminhar aquilo. Então, está ligado para esse momento fértil que pode aparecer. Tem muita gente que tem retrocognição nesse período aí, né, de hipnopompia. Está voltando e já está tendo uma lembrança. Essa lembrança aqui não é dessa vida, de outra. Então, muita coisa acontece ali. E eu penso que pode ter uma fertilidade também de assuntos do cotidiano, do seu trabalho, do que você está estudando, está pesquisando também. Porque a pessoa desconhecida, né, tem mais acesso a essa outra. Aumentar o soma e se as outras dimensões. As outras dimensões, né? Tudo ajuda muito. Fora a questão direta de intercessão dos amparadores. Fora isso aí, né? Também a ajuda de amparadores técnicos naquilo que você está procurando. Tem vários relatos, né, de pessoas que ao acordar ou tem
clarividência, ou ocorre algum fenômeno específico? Clarividência também é bem comum. Né? A própria telepatia, a pessoa acorda e vem aquela palavra, aquela frase, né? Bem interessante, tudo muito relacionado ao novo, né? Por aí a pessoa pode iniciar uma pesquisa ou consolidar outra, uma ideia. Então é bem interessante essa fatuística, né? Dessas ocorrências. Eu acho que quanto mais a gente estiver imerso num tipo de assunto, né, focado, a possibilidade de ter inspiração nesse momento é maior. Porque tem um monte de coisa que pode ser, né? Conforme você mesma falou, né, Alba? Desde a lembrança de uma projeção, a questão do refazimento das redes sinápticas após o sono, a questão da descoincidência ali permitindo na hora um acesso a um amparo, um amparador, ou a própria dimenera, ou a dimensão extrafísica. Então, realmente é um momento super rico, né? Se a pessoa souber aproveitar. Que geralmente tem problema de horário, né? De ansiedade, do momento de acordar. Nem todo mundo tem esse hábito, né? De acordar com esse foco. Muita gente ainda acorda muito só com o despertador, né? Aí aquilo corta muita coisa. Eu fiquei pensando na criatividade parapsíquica, o confronto da criatividade psíquica com a parapsíquica. Então, porque o inventor ele precisa beber de alguma fonte, né? Ele precisa alimentar para ter algumas inspirações até mais ligado no referencial, no que ele tem de referencial. Então, eu fico pensando o quanto a criatividade da pessoa deve aumentar no momento que ela começa a ter mais lucidez, admitir mais a multidimensionalidade muda e tudo, né, vai se assenhorando mais daquilo e então ela deixa de ver simplesmente portas, janelas, casas, padrão normal. E aí ela começa a interagir, entrar em parafenômenos. Isso tudo deve aumentar significativamente a criatividade, né, Alba? Me fez lembrar, no caso dele, eu não vi ainda relato dele admitir para o psiquismo dele, não, mas ele achava que eram os ETs, que é o Tesla. E ele tinha o que ele dizia que eram esses clarões. Então ele tinha o clarão, aí vinha todo o mecanismo, às vezes, de um sistema grande em 3D para ele, aquela coisa, né, vira, vai, faz assim, tal, como é que funciona, como é que encaixa, como é que produz. Ele já começava a produzir e aí a partir dali ele via, não, mas isso aqui está conectado com tal coisa. Mas para fazer isso eu preciso de uma coisa maior, Tesla. Sim, mas eu também vi o maior. Então, assim, como assim, né? Ele deixava essas coisas, né, fluírem. Não sei o quanto que aquele choque, ele tomou um choque muito forte no começo da pesquisa dele com energia, né? Então, não sei quanto que isso também altera a pessoa, né? Tem muitos parapsíquicos que têm relato de que um choque, um trauma, abre alguma coisa dentro do cérebro, né, dentro do holossoma, sei lá, para que tenha mais acesso às outras dimensões. O próprio Valdo fala do nascimento dele, né, com o fórceps. Vários comentam isso aí. Então ele tinha esses clarões, o Tesla. E aí vinha e você tira o medo, né? Você fala das fobias, remove o medo da pessoa. A pessoa entra em contato com a multidimensionalidade e ela já... Nossa, amplia, imagina, né? se cada clarão que viesse, ele, socorro, né? Bloqueou toda a ideia, fantástica. Agora, Alba, na Teoriologia, página 16. Você pode expandir a respeito da teoria das inteligências múltiplas? E qual tipo de inteligência mais ajuda para conceber ideias criativas? E para implementá-las também? A teoria das inteligências múltiplas foi vista agora mais recente, né? Agora eu estou esquecendo o nome das pessoas, mas tudo bem. E ela vai
de encontro, né? Ela vai contra aquela ideia de que só a inteligência científica ou analítica que é a inteligência que vai levar as pessoas a uma evolução, a um futuro melhor. Não, todas as inteligências, a inteligência manual, a inteligência espacial, a inteligência de interação pessoal, né? Então, tem vários módulos de inteligência. Se você procurar em qualquer site, você encontra, Google. Tem aí o... você está falando do... Gardner. É o Gardner. Então, e as pessoas têm inteligências desenvolvidas nas áreas que elas mais tiveram ação e mais atividade, né, mais prática. Agora, eu acho que a inteligência mais importante para a gente é a flexibilidade, porque aí você vai deixar a sua aflorar. Então, qual é a... Porque tem uma coisa assim, as pessoas, elas veem uma coisa dar certo, veem uma situação dar certo, ou algo ser muito assistencial. E aí, elas acabam achando que para todo mundo serve aquilo dali. Então, eu tenho um tipo de inteligência lá, mas o fulano fala assim, não, Alba, mas você vai se dar muito bem com isso aqui. E aí eu vou e quebro a cara. Porque para mim aquilo não vai funcionar, não vai... Agora, Alba, aqui no nosso caso, é claro que a abordagem sua aqui, né, nossa em geral aqui no Verbete, ela é generalista, né? Mas no nosso caso aqui de intermissivistas, eu penso que considerando mesmo a questão modular, enfim, a inteligência parapsíquica é mais séria, você não acha? Claro, junto com a inteligência evolutiva. Sim. Mas, assim, do momento que a pessoa se predispõe a ter esse contato e usar mais, por exemplo, a intelectualidade, a mental somaticidade para essa captação, as coisas ficam mais frutíferas, não é? Dá um impacto, assim, uma expansão, não é verdade? Eu Agora, acho que sim, eu acho que sim. Eu só não associaria a inteligência parapsíquica ou o desenvolvimento do parapsiquismo à intelectualidade. Eu não associaria diretamente. Eu falaria ainda dos módulos, sabe? Para cada um ver o módulo que está melhor. Porque às vezes uma pessoa ela tem uma inteligência emocional que um intelectual não tem. E aí ela vai usar o parapsiquismo dela com aquela questão mais dos sentimentos. E aí ela vai crescer muito mais do que ela quiser forçar só no que a gente vê muitas vezes batendo na tecla de uso do mental soma. Mas o uso do mental soma ainda é uma coisa assim muito, muito maior do que usar só o raciocínio lógico. O uso do mental soma é um troço enorme, que não, claro. A gente nem ainda... Claro, a gente não tem noção. Nem tem noção ainda. Parte, né? Não, mas o que eu quis dizer é que a gente falando aqui de conscienciologia, de paradigma consciencial e tudo, claro que a cereja do bolo nosso aqui são as verpões, né? São neoideias educadas pelo paradigma consciencial multidimensional, enfim, energético e tudo, holossomático. Então, essa questão da autoconfiança inventiva, nesse caso, na minha opinião, também passa por uma autoconfiança inventiva parapsíquica, no sentido de você bancar mais a autoconfiança em relação àquilo que você pode captar de neoideias, é nesse sentido. E aí entra mais o mental soma do que a emoção, para você captar mais aquilo que é uma verpom, né, Alba? Porque também se a pessoa tiver muita emoção e ficar perdida só naquilo, a gente tem que ir mais para aquele lado da emoção mais trabalhada também, né? Quando eu menciono a emoção, como eu estou escrevendo, né, sobre o assunto,
eu menciono o entendimento do que você está sentindo. Aham. Você entender o que você está Trabalhar sentindo. isso. Então, não é nem se deixar levar, né, pelo que simplesmente sentir só, e não é também abafar. Claro. Você sentiu, tá, mas qual o nome disso? Né? O que é isso? Isso vai me levar aonde? Então, é isso aí que você está falando, um trabalho. Você vai mais para a linha do sentimento, né? E aí você saber o que é, para você não ficar também perdido, nem vendido. Mas eu concordo com relação à inteligência parapsíquica, eu também concordo que é um diferencial, né? O pessoal gosta muito de usar essa palavra, né? É uma coisa a agregar. Uhum. Agora, Alba, na tecnologia, na página 16 também, na segunda e terceira linha, você pode explanar de que modo aplicar a técnica do mapa mental para superar o medo da página em branco? Fabiana comentou, né, alguma coisa disso. E a técnica da lauda diária? Tá. O mapa mental, tem gente que gosta de fazer em papel A3, tem gente que gosta de pegar cartolina, tem gente que faz em computador. Né? Tem muito programa hoje para mapa mental. Qualquer site que você buscar lá, qualquer site de busca que você colocar mapa mental, vai vir um monte de coisa. Então, o que é o mapa mental? É você fazer tópicos, pode ser ícones, pode ser palavras, podem ser frases, expressões, que você coloca numa página em branco e ela vai te levando a associações de ideias. Então, um tópico, às vezes você quer um tópico central, né? E aquele tópico está relacionado a outros, e os menores também têm filhotes que levam a outras informações. Então, por exemplo, você pega lá Proexis, aí na Proexis você puxa parapsiquismo, aí dentro de parapsiquismo você pode puxar atividades, você pode puxar já o que você tem de Trafor, você pode puxar o que você quer desenvolver, né, um problema lá que você quer desenvolver, você quer resolver. Então, o mapa mental ele serve para dar essa visão geral do que você está fazendo, o que você quer saber, o que você quer conhecer. E isso ajuda a superar o medo da página em branco, porque você pode fazer, por exemplo, para solucionar um problema, você pode fazer um brainstorming através de mapa mental, e não só ter que fazer um texto em prosa, que às vezes é mais difícil para a pessoa. Ela pode ir pincelando, colocando os tópicos lá jogados na folha, e depois ela faz a associação daquilo tudo. Então, ajuda a tirar esse medo da página em branco, muito também na área de protótipos também, né? O pessoal desenvolve lá. E a lauda diária é exatamente isso, você todo dia escrever alguma coisa do seu pensamento mesmo. Tem gente que tem blog, não é? Então, você pode ter o seu blog íntimo, né? O seu blog não precisa ser um diário. Hoje eu acordei. Não. Tá, veio um assunto polêmico, conversei com um amigo um assunto polêmico. Eu quero escrever um negócio sobre isso aí. Eu acho isso, aquilo, por isso, aquilo e outro. E tem isso aqui, esse interveniente, esses fatores, porque os exemplos que eu tenho são... Às vezes você escreve mais de uma lauda, né? Mas, em geral, você consegue fazer uma lauda com uma argumentação sua, uma opinião sua só. Então, isso te ajuda a sempre estar escrevendo alguma coisa. E essa técnica é muito bacana para quem está querendo escrever, por exemplo, um livro. Às vezes tem aquela pessoa, não sei, não posso, isso não é para mim. E aí, se a pessoa começa, né, escreve um dia alguma coisa, no outro dia de novo, quando vê, já tem um bom material. Né? E se quiser, pode deixar até os tópicos, encaminhado. Então, assim, não precisa botar um arquivo enorme com vários tópicos. Bota cada arquivo só uma página mesmo. Deixa lá na sua pasta de laudas, né? Deixa lá, hoje eu escrevi sobre isso aqui. E depois você só buscar pelo nome do arquivo. Você não precisa entrar para se ficar perdido, não, né?
A própria pensata, né? A própria técnica da pensata segue isso aí. Não é uma lauda, né? Mas uma pensata, você precisou chegar a uma síntese ali, né? Tem pensata que vale por um tratado, né? O negócio precisou pensar. São exige muita leitura, muita vivência, muita reflexão para chegar naquela síntese, né? Agora, aqui na sinergismologia, Alba, na página 16, por favor, fale sobre o sinergismo, organização e inventividade. Você pode comentar e, se possível, fazer um paralelo com a cura da síndrome da dispersão consciencial? Tá. A síndrome da dispersão consciencial, eu acho que a organização já é um encaminhamento para a cura dessa síndrome, né? Mas eu acho que um ponto que une os dois aí é meta. Porque quando eu cheguei em Foz, por exemplo, eu já sabia que eu queria trabalhar com Conscienciologia, eu já queria começar a dar aula, eu ainda não dava aula, eu tinha, né, algumas diretrizes assim, mas eu não tinha um mega foco. E eu lembro que o Valder me deu 3 laboratórios de organização. Assim, vai fazer. Aí eu, tá bom. E ali eu comecei a ver que para você ter organização, não é simplesmente você organizar a sua agenda, o seu dia, né, a sua mesa de trabalho. Se não houver uma meta, ou como a gente falou aqui, se não tiver um valor, um sentido, logo você vai dispersar. Não, mas né, uma borboleta. Você vai dispersar. Não, mas tem uma coisa mais legal. Não, mas tem outra melhor. Não, mas... E sempre tem alguma coisa diferente que vai te tirar daquilo dali, ou daquela organização que você se propôs e tal. E aí a pessoa acaba ficando frustrada porque ela acha que não consegue se organizar. Quando muitas vezes, na verdade, ela não tem um propósito ali mais forte, que ela veja sentido, que às vezes é uma coisa que o outro que inventou para ela, né? Então, o sinergismo, organização e inventividade, eu acho que quando a pessoa ela consegue chegar nesse ponto de ver valor, de ver sentido no que ela faz e se organizar para tentar inventar alguma coisa, mesmo que não seja não trazer uma coisa que mesmo que não seja assim uma coisa que ninguém nunca viu, mas, por exemplo, um livro de um assunto que não foi tratado ainda. Isso é uma coisa, é uma inventividade, é uma capacidade criativa. Mas livro já existe, mas não desse assunto. Então, eu acho que dá mais do que simplesmente uma interação, um binômio. Eu acho que a partir da organização e da inventividade tem um sinergismo e tem um crescendo, sabe? Dá muito mais resultado do que simplesmente você se organizar para ter aquela vida de né, trabalhar no mercado e tal. E aí, você vai inventar o quê? Você vai criar o quê? Você vai trazer o quê de novo? Mesmo que seja para você e não para o outro, né? Qual vai ser o traço, o fenômeno para que você vai se descobrir hoje, né? Você vai ter uma clarividência, sei lá. Né? Porque a gente persiste, pratica para conseguir uma clarividência, né? Tem gente que já praticou nas outras, aí já vem mais fácil. Mas quem não tem uma clarividência desenvolvida precisa usar técnicas, né? Vai nas dinâmicas ou faz em casa, técnicas de mobilidade física visual. Às vezes a pessoa está lá 3 horas parada, não é possível que não vai ver, né, alguma coisa, às vezes vê. Então, praticar para conseguir ter uma confiança, um desenvolvimento e uma confiança depois, né? Agora, na parafatologia, Alba, página 16, terceira linha. Você poderia relatar a autoconfiança resultante da retrocognição saudável
dos talentos de outras vidas? Isso aqui é legal, a gente vê hoje muita gente pesquisando hipóteses de retrovidas e personalidades, né, com quem pode ter lidado ou quem Estamos pode na ter onda sido. do pós-noite de gala, Pois né? é, pós-noite de gala, né, lembrando aí. Então, o pessoal que tem essa pesquisa, que está realmente estudando as personalidades, começa a ver pode, né, chegar a ter uma confiança maior. Porque ela vê que faz isso nessa vida, mas que já fez, então Mas fortalece aquele ânimo dela isso é numa bem claro, né, pesquisa. Alba? Quando a gente vê esses casos que a pessoa realmente admite, pesquisou, enfim, tem um impacto forte na questão da autoconfiança e na força presencial. E na força né? presencial, Claro. a pessoa se fortalece, ela tem mais ânimo para levar um tipo de pesquisa adiante que ela já fazia, né? Então, nesse sentido aí, de quem está pesquisando sério, né? Quem está vendo sério. E não só de invenção, mas outras áreas também, né? A capacidade Capacidades. produtiva da pessoa, né? Aí tem aquele outro lado também que a gente eventualmente ouve, ou, enfim, caso da pessoa que fica com aquele impacto da responsabilidade agora, né? Puxa, se eu já fiz isso no passado, então agora eu tenho que fazer mais, né? Quando eu li aqui, a pessoa me perguntou, eu lembrei um pouco disso também. Daquele medo, nossa, não, né? E tem muita gente que não admite exatamente por isso. Em função da responsabilidade. Não, eu não fui fulano, não fui. Ah, você estava em volta. Não estava em volta, porque, né, quem estava em volta fazia isso, eu não faço e tal. Não necessariamente, né? Agora, na Fatologia, Alba, página 15, terceira linha. Você poderia falar sobre a suspensão provisória do julgamento propiciando o florescimento de neoideias? Tal suspensão poderia se deixar seguir pela intuição? Sim, porque na hora que você suspende o julgamento, você suspende até... O que é uma hipótese? Uma hipótese é exatamente a suspensão de um julgamento. Você ainda não bateu o martelo. Você ainda não definiu que aquilo dali é certo, que aquilo dali é verdade. Aquilo dali é uma possibilidade. Então, você suspendeu, né, o julgamento, você abriu espaço para aquela ideia de que aquilo aconteceu, ou que aquilo pode acontecer, ou que aquela forma de fazer, de aplicar aquela metodologia pode dar certo no seu experimento. Então, isso aí é você deixar florescer também intuições, ideias que você nunca teve, coisas assim, porque neo-ideia, ela pode não ser neo-ideia do outro. Pode já haver uma ideia aí. Neo-ideia é a ideia nova para todo mundo, né? Estrito senso, né? Definição de neo-ideia é a ideia que é nova. Então, ela não existe ainda na dimensão intrafísica. Em geral, tem muita coisa da dimensão extrafísica que vem para cá e a gente acha que é neo-ideia porque aqui não tem. Mas você pode ter uma ideia, você pode chegar a uma ideia que outros já chegaram e que para você aquilo dali é novo. Aquilo dali é um insight. Para você aquilo dali começou a fazer sentido agora. Então isso aí também serve para o seu próprio crescimento, né? Para a nossa própria evolução. Agora, Alba, na Fatologia também, na quinta linha de baixo para cima, você poderia falar sobre a sua experiência pessoal com a resistência à pressão externa para copiar em vez de criar? Aí ela coloca uma observação. De fato, observo que a educação doméstica, as pessoas de geração em geração para que sigam sendo cordeirinhos manipuláveis. Ela ensina a passar exames e não a pensar por si mesmo. Ela ensina as pessoas a passar nos exames e não a pensarem por si mesmas.
Existir a essa pressão seria o primeiro passo para se aprender a criar? Que conselho você daria para os pais modernos buscadores de outras formas de aprendizado? Nossa, aí... Bom, a minha experiência foi bem dentro da formatização, da formatação. Eu tive uma educação bem formatadinha, inclusive quando eu estava no que a gente chama de prezinho, né, naquela época, eu tinha uma capacidade que a minha professora ela não queria que eu ficasse no prezinho. Ela queria que eu passasse para a segunda série. Mas, para seguir tudo direitinho, eu não só terminei o prezinho, fiz a primeira série, fiz a segunda série e fui, né, tudo passo a passo, direitinho, cadeirinha, né, fazia fila com mão no ombro do outro na escola. Isso vai perfilando, né, a gente ali. Então, até chegar na fase adulta e ver que eu tinha possibilidade de criar coisas, né, que não fosse só na parte artística, que fosse, né, escrever uma coisa nova, escrever uma ideia, né, nova, aí eu tive que, né, ir tirando as teias de aranha do cérebro. Então eu coloquei essa resistência à pressão externa porque é como se fosse assim uma coisa para eu ter como meta para uma próxima vida, porque eu não resisti, eu, né, entrei no esquema. Mas eu vejo que tem, como você está falando, tem pais que não querem deixar essa pressão tomar, né, a vida deles e a vida dos filhos. Eu não tenho filhos, então eu não saberia dizer assim, né, qual é, por exemplo, aquela escola que tem uma melhor abordagem, mas tem muita coisa hoje que você tem de livro e de pesquisa que você pode fazer na internet sobre abordagens experimentais ou mais avançadas de escolas que estão fazendo diferença, sim, que estão botando os projetos tendo mais importância do que só o currículo, né? Então a criança ela vai para a escola, ela tem um projetinho já, né? A criança já tem o próprio projetinho para fazer ali, o que ela vai fazer, como é que vai chegar no final do ano e tal. Então eu acho que é começar por aí, pelo menos, né? Se a pessoa ela não tem ainda uma estrutura para ensinar o filho em casa uma matéria, porque todo mundo está super atarefado, tem o trabalho, né? Para você ter essa estrutura é mais difícil. Mas se você não tem a capacidade ainda de ensinar o seu filho as matérias básicas em casa, matemática, às vezes finanças, né, que é mais importante do que a matemática pura, assim, você junta finanças ali, geografia com filosofia crítica, alguma coisa, que você procure pelo menos uma escola mais aberta, né? Ou tem a questão da preceptoria, que eu não sei se o pessoal tem falado bastante aqui. Teve uma época que falava-se muito da criança que ela não só vai para a escola, mas também tem um preceptor que tem uma erudição, né, um conhecimento mais abrangente, e pode ajudar aquelas crianças que têm você vê desde cedo a criança, ela tem uma superdotação ali, ela tem uma dotação uma inteligência acima da média. Por exemplo, eu gostava muito de brincar com caixa e eu ganhava brinquedo, às vezes eu quebrava o brinquedo para ver o que tinha dentro, mas não deu muito certo, porque aí os pais começaram a tirar os brinquedos que dava para ver dentro e dar brinquedos mais simples, né, para não quebrar e não ver dentro. Então, dessa tendência da criança, ver se não tem já uma curiosidade aí dela e tal, e seguir por aí, né. Agora, Alba, você comentou uma coisa, né, de deixar para outra vida e tal, mas você não acha que qualquer intermissivista, pela própria condição de intermissivista, isso exige, faz com que a gente tenha a cada tomada de
posicionamento nosso na condição de intermissivista, de escolher estudar a conscienciologia, a própria maneira que a gente vê o mundo e pensa sobre as coisas, e paradigma, né, conscienciológico, já dá uma chacoalhada de criatividade, na verdade, em comparação com a média, uma coisa de resistência, mais aqui no foco da resistência à pressão externa para copiar. Não é? O que você pensa sobre isso? Eu acho que sim, as várias escolhas que a gente faz, às vezes um pouco diferente, e dá um choque, assim. O que eu disse com relação à outra vida da educação, da educação, que talvez eu tenha um pouco mais de lucidez mais cedo, entende? Não precise chegar à vida adulta já na adolescência, quem sabe, ter alguma coisa. Então, hoje, por exemplo, eu estou escrevendo sobre assuntos que não se falam muito. Ou eu estou escrevendo um dicionário que não existe, entende? Não. Já é uma coisa que eu estou querendo deixar. Você pode falar? Eu escrevo um dicionário de emoções. Ah, que bacana. Ele não. Eu procurei já vários locais, sebos, livrarias na internet, não encontrei. E pessoas que eu tenho contato, né? Pessoal até da Enciclosapiens falou para mim que também não encontrou. E não é que não exista dicionário, mas não existe um de emoções ainda, né? Então, é uma mini invenção, entende? É uma coisinha nova, que são coisinhas novas assim que eu quero começar a fazer nessa, para na próxima já estar mais cheia do novo, né? Mais bacana. Agora ela pergunta também na Principiologia, na página 16, continuando um pouco esse assunto que você estava falando. Ela pergunta como atiçar nas mentes dos nossos professores e educadores da SOCIM o princípio da curiosidade humana. E como é que o professor vai instigar um aluno a ser curioso se ele mesmo não é? Eu acho que tem uma coisa é porque eu falo muito de ciência, é porque eu gosto, gente. Isso fica meio chato, né, às vezes. Mas, por exemplo, na área de astronomia, né? Você pega um vídeo de astronomia e o cientista está explicando qual é a hipótese que se forma um buraco negro. Gente, é fantástico aquilo. Aí tem uma mega estrela que aí ela explode, aí, né? Sabe? Então, eu acho que ainda tem muito conhecimento que já tá desenvolvido, que a gente não conhece e que pode ser mostrado para o professor e ele vai se maravilhar com aquilo. Um professor de matemática, ele pode ter mais incentivo vendo um vídeo de astronomia, sabendo mais de outras áreas, porque aí ele vai ter até associação de ideia de como puxar do aluno aquilo, às vezes como é que é o uso daquilo ali na biologia e tal. Eu acho que a interdisciplinaridade deve ajudar. E observar também, não é aquela coisa assim, a criança dentro de si. Isso aí eu acho meio... Não, né? Despertar a criança. Não é despertar a criança. A criança já cresceu. O negócio é ver como é que o ser mais novo se surpreende. Eu estava vendo um vídeo de pessoas que ouviram pela primeira vez. Eram surdas, tiveram um implante coclear, né? E elas começaram a ouvir. E tinha adultos e crianças. Os adultos, eles choram. Porque não é só o fato de ouvir, é o fato... Tem um monte de experiência que ele já teve na vida, ele passou por poucas e boas, ele perdeu a oportunidade, então tem aquele negócio, né? Então, aí ele tem a gratidão pelo médico, então tem um negócio ali, ele chora. A criança, ela ri.
Porque assim, não está ouvindo nada, de repente, bum, barulho. Aí ela faz aquela cara de surpresa assim, sabe? E aí você vê um bebezinho, nem fala ainda, kkkk. Então, o que é essa surpreendência? Ainda tem muita coisa para a gente surpreender. Eu estou lendo livros hoje que eu vejo assim, que máximo, física quântica, sabe? E é surpreendente. Eu acho que a gente não devia parar de se surpreender. Alba, achei ótima pergunta. Fiquei pensando que sempre que você sai do convencional, nós temos uma tendência, né, a ficar naquelas caixinhas no convencional. Fiquei pensando em algumas culturas, cultura alemã, por exemplo. É uma cultura que o melhor dos melhores é ser formatado, convencional, engessado. E os caras são muito bons. Em termos de tecnologia e até organização, muito bom. Dentro de certos parâmetros. Agora, você pega essa cultura e imagina esse povo todo mais plástico, né? Mais solto. Olha só que saltos quânticos que eles iam dar, né? Que já são bons e iam melhorar mais ainda. Eu fiquei pensando nisso. Quando você sai do formatado, do referencial, do quadrado, muda. Você falou aí, livros diferentes, áreas diferentes. A tendência é associar, né? A gente falou da multidimensionalidade. A tendência é associar tudo com tudo e aí vai começar a vir a heurística e começa a vir, né? Não sei o que você acha. Vi que você botou, isso aí eu trouxe porque eu vi que você colocou aqui em pensenologia, o segundo pensene, você botou aqui o cosmopensene. Eu achei muito... Eu botei por causa disso, porque a astronomia ela traz, ela abre tanto assim a cabeça, né? Você vê o tamanho da gente, o tamanho da Terra, o tamanho do sistema solar, o tamanho da nossa galáxiazinha e o multiverso, né? Nem é mais universo, multiverso. Aí você procura alguma coisa diferente, mas eu acho que viajar também pode ser uma coisa boa. Viajar, mesmo que você não possa mudar, né, mandar o seu professor para um outro país, mas às vezes o professor vai para uma outra cidade, faz um intercâmbio com outros professores de outra região. Tem uma coisa que eu ouço muito aqui, né? O pessoal fala, porque o Sul tal é desenvolvido e tal. E aí você pega o dicionário que muita gente conhece, que é o Aurélio, foi inventado por um alagoano, entende? A equipe é de um alagoano, não é do Sul. Aí você fala assim, não, mas o Sul é né, que é o mais desenvolvido. Tá, em termos de quê que é mais desenvolvido? Então, cada um tem uma inteligência. Você vê que a cultura de teatro, de literatura, você vê um Suassuna, sabe? Tudo puxa bastante coisa lá para cima. E aí, quando não tem essa troca, quando você faz só isso, eu faço só aquilo, eu acho que é nessa falta de troca empobrece. Eu acho que poderia também enriquecer com troca também. Agora, professora Alba, você conhece alguma forma de manter a confiança inventiva quando as novas ideias sempre encontram resistências ou não são aceitas pelo grupo acadêmico ou profissional? Esse sempre encontram está meio estranho, né? Parece que tem alguma coisa errada aí com a maneira que isso está. Assim, me fez lembrar coisas pequenas de ideias que eu já tive, que encontrou resistência de algumas pessoas, mas que como eu tinha aquilo no meu megafoco, eu fui fazendo, porque eu não posso parar só porque o outro acha que a ideia é boba. Mas, ao mesmo tempo, me lembrou de quebras de paradigma, né? Como o próprio foco, tentar fazer uma ciência em cima de multidimensionalidade, esse negócio dessa quebra, desse paradigma, isso encontra resistência de tudo quanto é lugar e vai encontrar muita resistência ainda, né? Então, a noção de sempre é que dura muito a resistência, então a gente acha que é sempre, porque chega um pouco até a cansar. Mas a pergunta era se eu tenho alguma fórmula para uma técnica. Alguma forma da pessoa manter a confiança inventiva num ambiente que sempre tem. Aí eu vejo, eu volto lá para sempre encontra resistência. Eu volto lá para o megafoco.
Então, assim, se você conseguir continuar trabalhando onde você trabalha e motivada ou motivado com o seu trabalho, continue. Agora, se realmente seu trabalho foi impedido, se você foi impedido de fazer o seu trabalho, aí está na hora de mudar até de local, né? Não sei, de grupo, talvez. porque aí essa resistência pode ser realmente de impedir algum desenvolvimento. Aí eu não sei o quanto que é só nisso ou só na área de ideia. Se for só de ideia, vai ter sempre resistência à mudança. Não sei, não tenho a menor noção se seria o caso dele, eu penso que não seja. Mas às vezes a gente vê aquela pessoa super criativa, super inteligente, acima da média, que tem ideias excelentes, mas ela está deslocada. As ideias são, ou elas estão deslocadas no tempo, ou em relação àquele grupo mesmo. Não está ali naquela, não é para aquele momento daquele grupo. Então, a pessoa precisa ficar atenta também para tentar ajustar, né? É isso aí. Também, talvez, procurar um outro ambiente, ou ajustar as prioridades do que ela está pensando aí em termos de criatividade. Ou fazer até uma iniciativa privada, né? É. Porque uma coisa que eu lembro na época a gente fez... Não tinha em Foz, acho que não tem ainda, né? Um ambiente para você ir trocar informação em outros idiomas e tal. E em 2009 foi uma época que a gente estava sentindo falta de coisas assim culturais, né? E a gente criou na época um encontro poliglota, chegou a fazer 10 edições dos encontros. E foi a partir de uma necessidade nossa, que a gente viu que não ia ter ambiente em escolas específicas, porque às vezes a escola ensina um idioma só, não ensina vários, né? E aí a gente montou uma iniciativa, fez 10 encontros, né, ao longo de 3 anos. E foi super legal, bastante, foi né? divertido e tal. A gente conseguiu, né, conhecer um monte de gente, ajudar as pessoas a se desinibirem para falar idiomas. Então, às vezes é uma iniciativa sua. Você que tem essa criatividade, você que vai fazer aquilo ali. Agora, em tecnologia. Por favor, amplie a técnica da caminhada pensativa, a técnica da escrita enquanto desbloqueio mental e a técnica da observação em campo. A caminhada pensativa é aquela caminhada que você não necessariamente vai fazer um esforço físico muito grande. Não necessariamente você vai sair para suar, né? Às vezes pode até ser, mas pode ser uma caminhada até mais leve. Você vai sair para pensar mesmo. Você vai desanuviar, não tá conseguindo render dentro de casa ou dentro do escritório, sai e vai pensar. É tão bom quando a gente tem um ambiente que tem, por exemplo, muitas árvores aqui em Foz, né? Tem vários bairros que tem muita árvore. Você anda por rua após rua e cheio de árvore, e aquele verde ali te inspira, né? Ou então quem mora perto de praia, ou lagoa, ou rio, e pode fazer caminhadas assim, perto de algum foco de energia natural mais limpo. É muito gostoso. Ou até tem até ruas que tem até carros passando, mas que elas são mais amplas, mais arborizadas também. Então a caminhada é exatamente para isso, para você pensar. Você deixa eu pensar agora nisso aqui, não vou caminhar junto com ninguém, vou caminhar sozinho, só refletindo sobre esse assunto. E às vezes a gente até fala sozinho, faz gesto, normal, né? Mas o objetivo é refletir. A escrita para desbloqueio é que tem gente que tem muita facilidade de escrever, tem gente que não tem problema, acha que não tem, mas há alguns bloqueios de escrita. Então, quando você faz aquela técnica da lauda diária, escreve todo dia uma opinião sua, escreve um assunto que você viu na internet, você viu no Jornal Nacional, você viu em algum lugar ali, você assistiu um filme e aquele filme mexeu com você.
faz uma lauda sobre aquilo, escreve aquilo, e aquilo já começa a desbloquear, né? Eu não sei o quanto que, em termos de sinapses, às vezes tem algum bloqueio energético mesmo, né? Mas só de você estar escrevendo esse ato da escrita, ele conecta você melhor com as suas ideias. Eu percebi a diferença entre você escrever com lápis e caneta e você escrever só no computador. É bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. E foi muito engraçado que na final de semana retrasado, eu acho, eu estava num curso e eu resolvi não levar tablet, celular, notebook, nada para o curso, né? Eu fiquei só na canetinha lá. Quando eu voltei para casa, eu fui escrever um negócio para mim, a minha letra tinha recuperado um pouco a beleza, né? Porque depois que eu não escrevo mais com caneta, é aquele garrancho, né? Só digitando fica um garranchão. E tinha recuperado uma harmonia, sabe? Aí fiquei olhando assim, olha que interessante isso aqui. E tinha a ver dessa conexão, né, do cérebro com o punho, com o manual ali. E a observação em campo, isso aí é muito utilizada para quem propõe gadgets, para quem propõe qualquer instrumento, qualquer ferramenta que vá ser utilizada pelo público em geral. Porque tem um exemplo no livro do Kelly, ele fala de uma coisa simples, aquela colher de tirar sorvete, né? Então eles foram observar as pessoas na casa delas, assim, que eles tinham conhecimento, eram amigos, eles foram observar a pessoa usando colher de sorvete. E aí viram coisas que as pessoas não relatam numa pesquisa de produto. Ela não relata, por exemplo, que depois que ela tira o sorvete, antes de colocar na pia, ela dá uma lambida assim, se tiver um pouquinho ainda. Então, aquilo dali são movimentos involuntários, ela nem percebe. E o que isso tem a ver? Ué, claro, se eu colocar um negócio aqui, ela não vai conseguir lamber, porque vai machucar a língua e tal. Se for desse material, também não vai. E para ficar mais anatômico, mais natural possível o objeto, né? E eles fazem isso, observação de campo, com muita coisa. Agora, professora Alba tem uma dica aqui de um filme. Ela diz que gostaria de contribuir com uma indicação de filme que tem a ver com o tema do verbete. O título em português é Uma Viagem Extraordinária. Em inglês é The Young and Prodigious T.S. Spirit, não sei. Aos 10 anos de idade, Spirit vive num rancho isolado de Montana. É um garoto superdotado, apaixonado por cartografia e ciência. Muito criativo, inventou a máquina de movimento perpétuo, o que o fez receber um prêmio muito prestigioso. Sem dizer nada à família, ele parte sozinho para buscar uma recompensa e atravessa os Estados Unidos num trem de mercadorias. Quer ficar? Eu tinha anotado aqui no meu... Fica aí com você. Obrigada. Bacana, a gente agradece, né, legal, Alba? legal. Contribuição aí da nossa teletertuliana. Tem vários filmes legais. Agora, Alba, você quer comentar alguma coisa? Não, obrigada. Agora, Alba, em tecnologia, você, na página 16, primeiro item, peço, por gentileza, relatar a sua própria invenção e transformação de autotécnicas evolutivas. Aí agora foge todas, né? Você deve estar usando muitas na escrita desse livro, né, Alba? Não, aquela... Assim, é mais uma metodologia que eu fiz para definir o meu megafoco na época. Então, eu mandei um artigo para o Journal of Conscienciology, mas eu nem sei se eu vou ter acesso agora ao Journal, né? E eles falaram que eles chegaram a publicar lá, e eram vários assuntos que eu pegava para chegar ao meu megafoco. Como é que eu ia conseguir chegar ao megafoco? Porque eu cheguei uma vez numa tertúlia, nem era aqui no tertuliário ainda, era lá no Salão da Loteca, e eu perguntei sobre nó górdio para o professor Valdo. Travão e tal. Aí ele começou a falar um negócio totalmente
diferente, né, do que eu tinha perguntado. E aí eu pensei, alguma coisa tem aí no que ele está falando. E ele falou de megafoco. E aí eu anotei aquilo tudo que ele falou e a partir dali eu desenvolvi uma metodologia que usava vários arquivos que eu já tinha de autopesquisa. Eu usei listagem de trafores, usei inventariograma, nossa, conscienciograma, peguei um monte de coisa e através da análise lá eu defini 3 pontos que seriam megafocos para mim. Um megafoco, né, e 3 pontos para alcançar, que eu digo. Agora, uma coisa que eu vejo um ou outro apresentador aqui do defensor dos verbetes aqui falando, e uma coisa que me chamou a atenção foi um verbete da Rosa, estética matemática, alguma coisa, estética numérica, alguma coisa assim. E ela falando lá do Φ. Gente, será que não dá para fazer ver, tipo, né, usando a progressão desses números? E aí, é porque eu deixei isso de lado, mas na época, eu comecei a fazer o estado vibracional mudando, fazendo, por exemplo, 1, vai para cima, né? Aí no mesmo intervalo de tempo que eu subi, eu fazia 3, 1, 2, 3. Aí no mesmo intervalo, 5, no mesmo intervalo, 8, para otimizar, sabe? Eu vi que deu diferença. Claro. Então, pegar essas ideias e juntar, sabe? Geometria espacial e tal, como é que faz? É legal. Quer perguntar, Eucar? Oi. Daqui na mitologia, tenho 2 mitos aqui, que eu queria que ampliasse da linha 4, o descarte do mito do homem inventor e da mulher mamãe. Isso é a normalidade. E o outro é o mito de a mente, a margem ser mente marginal. Ah, tá. Isso aí tem a ver com a literatura que eu sempre exerci, que é a margem, por isso marginal, sou considerado marginal, nesse sentido. Legal. O descarte do mito do homem inventor e mulher mamãe é exatamente esse mito de que a mulher ela só pode ser mãe, né? E a invenção, ou os grandes nomes, ou as grandes invenções do século, né? Tem sempre algum livro assim, né? Grandes inventores do século XXI, tá? E aí só tem homem no livro, né? E não é bem assim, porque a gente já viu que tem várias mulheres inventoras também, inclusive no Inventividade Interessencial. Eu acho que eu trouxe 3 exemplos de mulheres inventoras lá. Se você for buscar, aí tem um monte de gente. Homens e mulheres, inventores fantásticos, né? Então, a mulher não é só para criar criança, né? É para inventar também. E o mito da mente, de a mente à margem ser mente marginal. Às vezes a mente, ou seja, aquela pessoa, aquela cabeça que está à margem que eu digo é assim, do que é considerado o mercado de trabalho, do que está no contrafluxo também, né? Mas assim, o que é considerado o normal na sociedade, ela não está necessariamente ajustada ali, ela não está perfilada naquilo que o pessoal considera normal, mas não necessariamente ela é uma mente marginal, ela é uma mente às vezes fantástica, consegue criar muitas coisas, às vezes não tem acesso ao recurso para divulgar a criação ou para prototipizar tal. Agora, Alba, finalizando aqui, você poderia explicar o mito da confiança enquanto fim e não mera ferramenta para a autorrealização? A confiança é como aí a gente volta e fecha com o que a gente falou no começo, né? Porque a Exatamente. confiança, eu vejo hoje em dia, depois de leitura e experiência, que a confiança ela vem com a prática. Então, você não precisa ter confiança para fazer algo, você precisa fazer algo para ter confiança. Muito bem, essa inversão eu acho que é genial. Realmente é o tchan dessa abordagem. Eu agradeço os inventores e os professores, instrutores do workshop que eu li, porque isso tira um
num peso, sabe? É. Naquele peso que você tem que estar super bem e tal, para ir fazer. Não, você tá do jeito que você tá. E faz. E aí você vai ganhando confiança à medida que vai fazendo. Bem Muito legal. bom. Soralba, a gente agradece muito. Obrigada. Seu verbete, super assistencial aí, elucidativo a todos. Agradeço muito aí, tertulianos, teletertulianos. Nós aguardamos os próximos, tá certo, professora Alba? Até a próxima tertúlia e vamos aos nossos anúncios. Obrigada. Na tertúlia de hoje nós tivemos 10 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 26 perguntas online. Agora nós teremos um recado. A Fernanda vai falar do Congresso dos Intermissivistas. Você sente que possui alguma tarefa, missão ou atividade assistencial para realizar nesta existência? Assim, o CAEC e a Sinvex convidam a todos para participar do 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu nos dias 10, 11 e 12 de julho. Este ano o Congresso está vindo com uma inovação na estrutura da programação do evento. Serão 3 conferências, o Círculo Mental Somático com o tema Autorado e Curso Intermissivo, um campo parapsíquico auxiliando a recuperação de cons dos intermissivistas, e a demais estrutura da programação do evento serão 6 oficinas. Então, é um ambiente bem prático, onde as pessoas vão poder experimentar, né, ter bastante atividade prática, e essas oficinas são realizadas em parcerias com a Conscius, OIC, Consecutivos e Apex. Né, a ideia é facilitar aos intermissivistas que façam uma recuperação do ambiente prático de reflexão que ocorria no curso intermissivo. Para as informações, as inscrições, aqui no Brasil o código do telefone é 55 45 3525 2652 e o e-mail para contato é caec@caec.org. Obrigada. Para amanhã nós teremos o verbete Evitação da Autoobsolescência, da verbetógrafa Eliana Manfroy, especialidade antidesperdiciologia. Obrigada.